Então, essa proposta nova nossa é um tema do professor, um tema da gente que escolheu do grupo. Então, a gente está abrindo com o tema Cosmo Terra, que o professor sugeriu, que pode ser feito no dia de hoje, mas ele pode fazer em mais dias também. A nossa ideia é que os nossos encontros durem no máximo 1 hora, para não ficar nem muito cansativo para o professor, nem para os outros do grupo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente meio que entendeu que é um limite bacana, né? Então, a gente vai fazer a primeira hoje, e se der tempo de terminar, a gente termina. Se não der, esse tema continua na semana que vem. Tudo bem, professor? É melhor ficar assim mesmo, ficar mais ou menos flexível, porque aí, se eu fizer, se não der tempo, eu posso aprofundar um pouco mais, né, no segundo dia, né? Tá bom A assim? ideia é essa, vocês concordam? A gente é um grupo aqui aberto para se falar e para dizer se concordam. É bem legal, a gente achou que É isso. Eu estou vendo debater aqui os temas foi bom. Renato Paiva, Rosângela, Simone, o resto está oculto aí. 14 participantes, mas a maioria está oculta. Vamos Oi, mostrar o professor. rostinho. Paiva Sou eu, professor. Vamos Eu não mostrar o estou rostinho. oculta, não. Eu não estou oculta, não. O Tiago, se puder mudar meu nome, eu sou Isabela Carneiro. Pois Eu é, consigo Isabela, mudar aqui. Renato Paiva é o pseudônimo. Ai, o Tiago consegue mudar, eu não. Consegue, eu tentei mudar aqui, eu não consigo fazer o renome aqui, não sei porquê, está travando. Simone, Gisele, Tânia Carlos, Maria Silva. Tem mais gente, mas está todo mundo... Eu não estou vendo os rostinhos aqui também. Não, vocês não estão vendo o meu rosto? Eu estou com a imagem aqui. Agora eu estou vendo, sim. Pronto, estamos sim. Todos bem-vindos. Eu estou economizando bateria. Ah, tá bom. Tiago Zonta apareceu. Tudo bem? Nilma, você está no grupo? Deixa eu perguntar para a Nilma. Nilma, você está no nosso grupo de WhatsApp? Quem aqui não está? Eu vou colocar nos comentários o número do telefone para a gente entrar no grupo, tá bom? Não, eu não estou no grupo. Eu vou escrever aqui no grupo de comentar, aqui no chat do próprio Zoom, o número do telefone. E aí você fala um oi e a gente inclui você no grupo, tá bom? Ô, Mar, você já está como anfitriã e se acabar a bateria do meu celular aqui, você dá sequência, tá bom? Tá bom, pode deixar, eu dou. Ó, eu estou colocando já. Bom, então nós vamos falar hoje. O tema é Cosmo, Terra, né? Então, Cosmo e Terra representam uma polaridade, né? Então, o que é uma polaridade? São dois opostos complementares. Um não existe sem o outro, eles se complementam. Então, por exemplo, homem, mulher, né? Norte, sul, leste, oeste, ácido, básico. O que mais? Então, por exemplo, H, hidrogênio, OH, hidroxila. Radical ácido, H. OH ou HO, hidroxila ou oxidrila. Radical básico. Ou radical alcalino. Quer dizer, alcalinidade é o contrário de acidez. Então, o pH é o índice de acidez. pOH é o índice de alcalinidade.
Então, vejam, HOH, PH, POH. Então, assim são as polaridades. Por exemplo, tese, antitese ou antítese. São dois contrários, dois opostos. A lâmpada acende. Por quê? Por causa do contato dos dois polos, polo positivo e negativo. Masculino, feminino. Os dois gêneros opostos complementares. E assim também os elementos químicos. Então, por exemplo, o sódio é monovalente positivo. O cloro, monovalente negativo. Os dois se combinam e formam NaCl, cloreto de sódio. Então, o elemento masculino, que tem um elétron a mais na camada de valência, e o cloro, ou a clora, o elemento feminino, tem um elétron a menos na camada externa de valência. Então, os dois se combinam desse casamento, forma-se NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, nesse estudo das polaridades, primeiro nós identificamos os polos contrários e opostos. Esse é o primeiro passo. Mas, a seguir, o passo seguinte é identificar a transcendência da polaridade. Onde está a transcendência da polaridade? Então, isso é um exercício interessante de fazer. A pessoa sair para a natureza e identificar as polaridades. É o primeiro passo, mas não ficar limitado à polaridade, que é a dualidade. Damos um passo adiante e transcendemos a dualidade. E esse é um passo que nós estamos dando agora, que é encontrar o terceiro elemento, o terceiro componente, que compensa a unilateralidade dos dois polos. Então, quando a lâmpada acende, o acender da lâmpada é justamente a transcendência da polaridade. Então, por exemplo, H e OH é uma polaridade. A pergunta é, onde está a transcendência da polaridade? Quando H se combina com OH, forma H2O. Então, o que é o H2O? É água. Então, a água, nesse raciocínio, o que é a água? É a transcendência da polaridade ácido-básica. Então, a medição do pH. O pH ácido é de 7 para baixo. O pH alcalino é de 7 para cima, até 14.
E qual é o pH da água destilada pura? É o pH 7, pH neutro. Então, a água tem pH igual ao pOH igual a 7. Por isso é que é uma substância toda especial, a água, porque ela, por definição, ela é a transcendência da polaridade. Então, a água, ao mesmo tempo, ela dissolve, é o solvente universal, mas, ao mesmo tempo, é o aglutinante universal. Então, quando a água pinga continuamente sobre uma superfície de concreto, ela dissolve essa superfície. A água bate, 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 pinga e fura, dissolve. Mas o pó de cimento, sozinho, ele não faz nada, mas quando ele é misturado com a água, ele forma um concreto que pode resistir aí a séculos com a sua dureza. A mesma água que fura e que dissolve é a água que aglutina e forma o concreto. Então, nós vemos aí, em vários sentidos, a água é uma substância muito especial, né? E o interessante é que a água, quando está chegando a 0 graus, quando ela está até se congelar, 0 graus, o gelo ele se expande. Por isso, o gelo boia em cima da água. Embora o gelo se componha de a mesma substância, H2O, mas quando está congelado, a água congelada ela tende a se expandir e a boiar na superfície d'água. A regra geral na física é que o frio contrai, o calor expande. A água a 0 graus faz o contrário. Quando ela congela, ela se expande e sobrenada. Então, são aí particularidades a respeito da água, né? Então, a água também combinada com CO2 forma C6H12O6, que é a glicose. Então, essa é a reação de fotossíntese, a reação química mais importante do planeta é a reação de fotossíntese. E o que é? A combinação de CO2 mais H2O. E o catalisador é o Sol, a luz do Sol. Sendo que a luz ela é consequência do calor. É um fenômeno que sucede ao calor, ou o contrário, o calor precede a luz. Então, quando eu tenho aí a reação de um gás carbônico, CO2, mais um líquido, que é a água, catalisado pela luz solar, que é a energia, o resultado vai ser um sólido, que é o açúcar, ou os açúcares, mais o O2 que vai para a atmosfera. Então, aí está o milagre da fotossíntese. Ela sequestra o gás carbônico da atmosfera
E lá no final libera oxigênio, enriquece a atmosfera com oxigênio, que é vital para o ser humano. Ao passo que o CO2, como gás, ele é nocivo ao ser humano. O O2 é vital. E quem faz essa reação é a folha verde. Então, quando nós temos na folha verde a reação de um gás com um líquido, produzindo um sólido. Então, parece um milagre. Como é que você pode imaginar que um gás, combinado com um líquido, forma um sólido? E é exatamente isso que acontece na fotossíntese. E qualquer folhinha verde, por mais insignificante que seja, realiza continuamente essa reação química. E nós, o que nós fazemos, nós humanos e os animais? Nós respiramos e entra o oxigênio no pulmão, ele é levado na corrente sanguínea pelo ferro da hemoglobina, e o ferro da hemoglobina libera esse oxigênio para a célula. E aí, nas mitocôndrias da célula, acontece essa reação química inversa. O oxigênio combina-se com a glicose e libera CO2, H2O e a energia. Então, o que nós concluímos daí? Que a respiração celular é polar à respiração, é polar à fotossíntese. Ou o contrário. Fotossíntese é polar à respiração celular. E disso resulta a vida no planeta. A respiração celular libera gás carbônico e água e energia. E a folha verde absorve o gás carbônico da atmosfera, a água do solo combina e forma os carboidratos. Então, essa aqui é onde está a polaridade. A polaridade fotossíntese e respiração celular. E essa síntese, um gás, o catalisador sendo a luz, calor, luz, mais o gás e a água formam um sólido. Essa reação de fotossíntese, ela é a síntese de toda a evolução da Terra, desde os primórdios, no antigo Saturno, quando a Terra era só um globo calórico. A segunda fase da evolução da Terra, o antigo Sol, acrescenta-se ao calor, acrescenta-se o elemento aéreo, gasoso. E na terceira fase da evolução, acrescenta-se o elemento líquido, o aquoso. E na antiga, chamada antiga Lua. E agora, na atual Terra, a quarta fase da evolução, que é a atual Terra em que nós vivemos, finalmente a Terra alcança o seu estado sólido. E o ser humano também. A evolução é paralela. Parte de um corpo calórico, depois
calórico aéreo, depois calórico aéreo aquoso, e agora nós temos o nosso corpo físico, que é a junção dos 4 componentes. Quer dizer, o calórico, o aéreo, o líquido e o sólido. Os 4 elementos e os 4 estados da matéria. Então, nós podemos, mais tarde, numa das nossos encontros, vamos falar das quadrimembrações, né? O conjunto de 4. E uma das quadrimembrações é as 4 fases da evolução da Terra, equivalente aos 4 estados da matéria, e os 4 elementos dos antigos gregos, né? Que é terra, água, ar, fogo. E os 4 éteres correspondentes. Então, vamos deixar esse tema mais para frente, para nós aprofundarmos, então. Os 7 grupos, as 7 quadrimembrações, 7 conjuntos de 4, que guardam entre si uma relação, uma perfeita relação. Então, nós vemos como é importante esse estudo das polaridades, tendo sempre esse cuidado de não ficar limitado à polaridade ou à dualidade. Porque a totalidade se completa com o terceiro elemento. Aí completa-se a trindade, como a Santíssima Trindade. Então, é um exercício interessante. Sempre buscar, depois de identificar os 2 componentes opostos, identificar onde está o equilíbrio ou a transcendência da polaridade. Então, por exemplo, norte, sul. Só existe o norte porque existe o sul e vice-versa. Onde está a transcendência? Está no Equador. O Equador pertence ao Polo Norte ou pertence ao Polo Sul? Não pertence nem ao Norte nem ao Sul. Ele é uma linha imaginária, né, que divide, está exatamente entre o Norte e o Sul. Quer dizer, ele transcende a dualidade. Também o globo ocular, como um todo, o globo terrestre, como um todo, ele engloba o norte e o sul. Então, é mais uma transcendência. Onde está a transcendência? O globo terrestre, ele engloba o norte e o sul, transcende os opostos complementares e constitui uma unidade. Esse é o caminho que nós estamos trilhando agora, inclusive na ciência, sempre buscando a transcendência. Então, por exemplo, a cor vermelha é a primeira cor do espectro solar. A última cor é o violeta. E no meio está o verde. Então, as 7 cores são vermelho, laranja, amarelo, verde, né? Azul, anil, violeta.
Então, a pergunta é: onde estão as polaridades? Qual é a polaridade do vermelho? É o outro extremo, o violeta. E onde está a transcendência? O verde, exatamente no meio. E qual é a cor predominante na natureza? É o verde. O verde está sempre associado à natureza. E a cor predominante na natureza são as folhas verdes. Justamente a cor que transcende os extremos. Então, eu estou já julgando para aqui, para o grupo, uma série de polaridades e as respectivas transcendências, como um prato da balança. Você tem 2 pratos de uma balança. Então, se você põe 1 quilo num prato e 1 quilo no outro prato, o fiel da balança fica exatamente na vertical. Quando os 2 pratos têm o mesmo peso, então a balança alcança o equilíbrio. Então, o que significa equilíbrio? Equus quer dizer igual. Libra é o peso. Libra é peso. Então, muitas moedas levam esse nome. Por exemplo, a moeda inglesa é a libra, né? Que em inglês é pound, que vem do latim, pondus, quer dizer peso. A antiga moeda da Espanha era peseta. Na Argentina, peso. Então, o que é o equilíbrio? É o peso, peso igual. Então, outra polaridade, por exemplo, leste, oeste. Essa é a pergunta. Onde é que está o equilíbrio entre o leste e o oeste? Nós sabemos que entre o norte e o sul temos o Equador, que divide o hemisfério em 2 partes, o norte e o sul. Mas onde está a divisão entre o leste e o oeste? Está no meridiano 0, que é o meridiano de Greenwich, que passa perto de Londres. Divide o globo no hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, esse é um exercício muito interessante, esse exercício mental de procurar localizar os opostos e o equilíbrio. Por exemplo, sistema neurosensorial, está na cabeça, em cima. Sistema metabólico motor, está no abdômen, embaixo. Então, são 2 extremos. Onde está no meio? O sistema rítmico circulatório. E qual é o centro do sistema rítmico circulatório? O coração. E assim muitos outros. É um exercício interessante que eu até vou passar para vocês agora com o dever de casa. Vocês sentarem numa hora tranquilo e procurar escrever no papel todas as polaridades que vierem à cabeça. Tudo que vier à cabeça como polaridade. Né? Por exemplo, o braço, antebraço, mão. Né? Carpo, metacarpo, dedo. O dedo
falange, falanginho, falangeta. 3 partes. A perna, né? Coxa, perna, pé. Tarso, metatarso, dedo. 3 partes e uma no meio. E assim vai, quer dizer, é digamos assim, um universo quase que infinito, né? Na tabela periódica, nós temos o primeiro elemento, hélio, número 1. Do outro lado está, não, o primeiro elemento, hidrogênio, número 1. Do outro lado, no mesmo nível de hidrogênio, está o segundo elemento, que é o hélio. Hidrogênio e hélio são 2 extremos. E assim vai, né? Então, toda essa introdução é para nós chegarmos a essa polaridade cosmo-terra. O que está em cima e o que está embaixo. Então, a pergunta é: o que é que está no meio? Vamos imaginar que nós, o planeta Terra, a superfície terrestre, onde está o ser humano, onde habita o ser humano. Está entre o céu e a terra. Então, nós temos ainda 5 minutos. Vamos completar com mais alguns conceitos aqui nesses próximos minutos, que serve como base para nós entendermos com mais profundidade, estudarmos com mais profundidade a polaridade cosmo-terra. Então, o que é que nós temos no espaço cósmico que corresponde ao que nós temos no espaço terrestre? São as forças e matérias. Então, no espaço cósmico, nós temos forças, que a moderna ciência chama de energia, sinônimo de forças. Então, essas forças que vêm do cosmos, do espaço cósmico, são as forças cósmicas. As forças que prevalecem, que vigoram no espaço terrestre, aqui embaixo, são forças terrestres. Agora, nós temos a matéria. Então, o que é que nós temos na Terra? Matéria terrestre. E se nós temos na Terra matéria terrestre, que são os elementos químicos da tabela periódica, é matéria terrestre. Alguns elementos são gasosos, como hidrogênio, hélio, oxigênio. Outros são líquidos, como, por exemplo, mercúrio, né? E outros são sólidos, como ferro, zinco, etc. E qualquer um deles, quando se inflama, se manifesta como fogo. Então, nós temos aí matéria terrestre
que é o que está expresso na tabela periódica dos elementos. Mas nós temos também, no espaço cósmico, a matéria cósmica. É a matéria que constitui os astros que estão no céu. Então, nós temos um astro, que é a Terra que nós habitamos, aqui embaixo, e temos os astros que estão no céu, começando pela Lua, Vênus, Mercúrio, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Esses 7 astros principais que fazem parte do sistema solar. Vamos, a princípio, ignorar os 3 últimos planetas que vieram depois. Foram, por assim dizer, agregados ao sistema solar. Mas o que é o sistema solar mesmo são os 7 astros errantes que se movimentam no céu e a Terra. Isso quer dizer, os 7 astros foram colocados, foram milimetricamente localizados nesse sistema para que juntos eles possam irradiar uma força que possibilita ou que viabiliza o surgimento e a manutenção da vida na Terra. Então, aí está a polaridade. Terra, aqui embaixo, os 7 astros do sistema solar que estão no céu, os 7 astros errantes, que podemos chamar de 7 planetas, no sentido grego. Planeta quer dizer o astro errante, aquele que se movimenta. Na verdade, todos os astros se movimentam, não existe inércia no universo. Todos os astros estão em contínuo movimento. Mas, didaticamente, nós identificamos os 7 astros errantes que se movimentam no céu a partir da nossa perspectiva. Lua, Vênus, Mercúrio, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Os outros astros que estão no céu são chamados, didaticamente, são denominados estrelas fixas ou astros fixos. Embora saibamos de antemão que não existe estrela fixa. Todas as estrelas, todos os astros, todos os satélites, todas as galáxias estão em contínuo movimento. Só que, aparentemente, para nós, durante uma vida de 70, 80 anos, nós não podemos distinguir o movimento sutil dos astros, por isso chamamos o firmamento. O céu como firmamento, que são as estrelas firmes, estrelas fixas. Usamos esse nome para fins didáticos, né? Mas, por enquanto, para nós, na Terra, em primeiro lugar, nós consideramos os astros que se movimentam, que estão mais próximos. Os planetas e o Sol, que é a nossa estrela do sistema solar.
E por que existe vida na Terra e só na Terra, em nenhum outro lugar? Por que que só na Terra existe vida? Porque foi montado esse sistema solar, foi inteligentemente montado, cada astro no seu devido lugar, guardando a sua distância entre si e a distância entre eles e a Terra. De forma que cada um emana de si uma força característica na medida certa para viabilizar o surgimento e a manutenção de vida na Terra. E a Terra, da mesma forma, ela está envolvida por uma atmosfera que forma um manto protetor. Então, essas radiações fortíssimas que vêm do espaço são filtradas pela atmosfera e chegam na Terra na sua dosagem atenuada, minimizada, capaz de gerar vida. Uma energia como um raio gama, um raio ultravioleta, raio-x, raios mortíferos que vêm do espaço, são filtrados, inteligentemente filtrados pela atmosfera, para que eles cheguem até a superfície na medida certa, sem causar um dano, digamos. Pelo contrário, né? Só agora que o ser humano, a partir da sua liberdade, usando da sua liberdade no mau sentido, o ser humano está intervindo artificialmente nessa capa protetora, desse manto protetor que envolve a Terra. Então, infelizmente, toda a humanidade está se expondo às radiações nocivas. Não só as radiações nocivas que vêm do espaço, né, como as radiações nocivas que o próprio ser humano gera aqui na Terra. Né? Então, é o que está acontecendo agora. Né? As radiações começaram no início do século passado, né? As radiações telegráficas, transmissões telegráficas com fio, telegráficas sem fio, transmissões radiofônicas, transmissões telefônicas, televisivas, 1G, 2G, 3G, 4G, e agora o 5G. Quer dizer, cada vez mais a humanidade se expõe a essas radiações. Sem saber o que fazer para se proteger, né? Mas tudo isso é o resultado do ser humano livre, que ele é livre até para destruir a sua própria base da sua existência. E na medida em que essas coisas acontecem, negativas, o ser humano toma consciência, ele desenvolve uma consciência. Na medida em que algumas pessoas
por exemplo, destrói o equilíbrio ecológico, a humanidade, pouco a pouco, desenvolve a consciência ecológica. Como está acontecendo agora em Glasgow, na Escócia, né? A COP26. A mais importante conferência do clima. Só existe essa consciência da mudança climática por causa, realmente, da mudança climática pela ação do homem. Então, de um lado, estão as pessoas que trabalham para o desequilíbrio, e, por outro lado, levantam-se as pessoas que trabalham a favor do equilíbrio. Fica a critério de cada um tomar essa decisão e fazer a sua escolha. Ou ele contribui para o desequilíbrio, ou contribui para o equilíbrio. O movimento antroposófico, a ciência espiritual, a biodinâmica, é um movimento orientado no sentido de restabelecer o equilíbrio perdido, restabelecer o equilíbrio que foi perturbado. Mas tudo fica a critério de cada ser humano inserir-se nesse contexto do equilíbrio, o fiel da balança. Então, por aí nós vemos como é importante esse estudo das polaridades e da transcendência da polaridade. Então, agora já vai dar quase 8 horas. Nós podemos agora dar mais alguns minutos para, talvez, discutirmos esse ponto com o grupo. Se alguém tem alguma pergunta, podemos discutir. Professor, o senhor passou para a gente uma lição de casa. Qual que é a lição de casa que o senhor passou para a gente? A lição de casa é identificar as polaridades. Tá. Pode ser essas que eu citei aqui, para começar, e descobrir novas polaridades. A gente pode ir escrevendo no grupo as polaridades e um vai acrescentando? Isso. Vai escrevendo, que for toda polaridade que você descobrir, tá. Faz uma lista grande e bota no grupo. Nós vamos e citar aí, essa. As pessoas vão lendo e vão completando essa lista, só completando com as que faltam. Tá. Agora, com esse detalhe, para cada polaridade, encontrar o equilíbrio. Por exemplo, homem, mulher. Onde está o equilíbrio? Esse não é o sei, de casa. sabe? Alguém sabe? Estou perguntando aqui no grupo, alguém sabe? Pois é, esse é que o dever de casa é isso. Homem e mulher é uma polaridade, e a mais importante de todas é a polaridade homem-mulher. Né? O que seria de nós, no homem, se não fosse a mulher? Né? E vice-versa. Então, mas onde está a polaridade? Onde está a transcendência? Está vendo? Esse tema dá panos para manga. Né? A transcendência está no ser humano. Né? O ser humano, ele não é... A gente fala o homem, a mulher, mas o ser humano, ele pode ser tanto o homem como a mulher. Né? Só que em português nós não temos uma palavra extra para indicar. Como o francês também não tem. Então, nós usamos a palavra o homem para designar o ser humano. Em outras línguas tem, por exemplo, o alemão tem, Mann é o homem,
Frau, a mulher. Mensch é a terceira palavra que engloba os dois. Na língua russa também, Mushina é o homem, né? Женщина, a mulher. Человек é o ser humano, engloba os dois. Então, quando fala os direitos do homem, né? Quando nós falamos de os direitos do homem, subentende do ser humano. Infelizmente, nós não temos essa palavra em português, né? Então, mas nesse momento da evolução, agora que nós estamos na quarta fase da evolução, e a fase Terra é justamente a fase em que aconteceu o desprendimento da Lua, da Terra. A Lua se destacou da Terra. E aquele lugar, aquele naco de terra que ficou, foi invadido pelas águas e veio a constituir hoje o Oceano Pacífico. E essa parte se deslocou e parou no espaço para formar a Lua. E isso já está comprovado hoje pela ciência, pela geologia. A ciência já demonstra hoje que, de fato, a Lua se destacou da Terra. Mas tudo é entendido apenas como um processo físico, né? Mas esse destacamento da Lua, isso já foi explicado e descrito por Rudolf Steiner há 100 anos atrás. Pela pesquisa espiritual, ele descobriu isso, e hoje a ciência oficial confirma. Só que existem outros dados que a ciência espiritual acrescenta. Por exemplo, quando houve a separação, quando aconteceu a separação da Lua, a partir daí iniciou-se, aqui na Terra, uma lenta diferenciação do homem e da mulher. Não é interessante? Até então, não havia essa diferenciação de homem e mulher, era o ser humano, que englobava os dois gêneros. Só a partir da separação, isso está bem explicado, inclusive, no livro da doutora Gudrun, né? Ela escreveu um livro sobre homem e mulher, né? Depois da separação, foi que iniciou-se um lento processo de diferenciação de gêneros, diferenciação de sexo, que hoje nós chamamos gênero. Então, isso também dá margem a muita discussão, né? Por que foi necessário, nos planos superiores, por que foi necessário haver uma separação entre homem e mulher, né? Então, fica como dever de casa também, vocês meditarem sobre esse tema. Por que é necessário haver, ou foi necessário, e ainda é até hoje,
porque é necessário essa diferenciação de homem e mulher para que, quando os dois se encontram, gera um terceiro. Só pelo encontro do masculino e do feminino é capaz de gerar um terceiro descendente. Né? Então, vocês querem também, como dever de casa, pensar por quê? Não seria muito mais cômodo se o ser humano não fosse diferenciado? Essa diferenciação, ela veio para o bem ou para o mal? Ou não? Bem e mal também são dois opostos complementares que pressupõem uma complementação. Bem e mal também é uma polaridade, né? Também é uma polaridade. Então, aí é que está. Você vê que como esse tema é amplo, não é? Por isso que não dá para a gente abordar esse tema em 45, 40 minutos. Né? Mas fica como dever de casa vocês pensarem nisso e trazerem as respostas.